Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera! Como todos os dias, em todas as edições, a gente sempre traz um assunto novo e assunto de grande relevância para que a gente sempre fique por dentro dos acontecimentos. Hoje nós vamos falar de um assunto que é de todo mundo, de toda a família. Vamos falar sobre as pessoas que estão na melhor idade ou sobre os idosos. O que fazer com os idosos? Como fazer? É um assunto que vai, com certeza, interessar toda a família. Já está conosco a psicóloga Beatriz Araújo, ela que é psicóloga em saúde mental, gerontologia, CRP 0332354. Vocês vão saber de tudo agora como fazer com os nossos idosos. Olá, Bia, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos discorrer sobre um assunto que é do interesse da humanidade, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Ailson. Núcleo de convivência para idosos em casa. Sim. Me conte, do que se trata, como é isso? Ela nasce como uma proposta, né, inovadora de cuidado, acolhimento com o idoso, mas não só com o idoso, mas com a família e aquela pessoa que é responsável por aquele idoso. E normalmente na sociedade em que a gente está é o filho ou a filha, né? E nesses percalços aí da vida profissional e pessoal, foi um novo olhar que eu fui identificando, né, onde eu poderia estar melhorando e atuando na minha área profissional. Então, você vai cuidar do idoso e de quem está cuidando desse idoso, né? Isso. Eu vou levar algumas estratégias baseadas no dia a dia desse idoso, né? Vale lembrar que cada ser é único e aquele idoso tem suas singularidades, tem sua história, tem a sua base familiar, né? Então, é um trabalho que ele vai sendo ajustado conforme necessidade da família, do cuidador e do idoso, né? O primeiro momento que eu faço quando eu acesso a família, eu bato papo com o idoso. Depois entra a família e o cuidador dessa pessoa, que a gente precisa compreender o que ele quer naquele momento, né? Na terceira idade, aos 80, 60, 70 anos, o que ele espera, né? Ele quer continuar em casa, ele quer continuar tendo uma vida ativa e nós estamos mudando esse papel de idoso. Hoje em dia, o que eu vejo os idosos não estão mais para cuidar dos netos ou para ficar em casa fazendo crochê, comidinha, feijãozinho. Eles querem ter uma vida ativa, né? E aí, às vezes, precisa desse profissional de psicologia para alinhar isso com a família. Mas assim, Bia, quando o idoso está mais ou menos nessa faixa etária que você se refere, você se referiu, 70, 80 anos, e é um idoso que ainda está ativo, é um idoso que está com a vida tranquila ainda, tá? Ele não precisa de cuidador, não é verdade? Então, para esses idosos, essa prática aqui não atinge eles, né? A maioria deles, eles não precisam em si de um cuidador, de fazer o trabalho básico, né, do cuidar dele. Ele só precisa de alguém que o acompanhe nos lugares em que ele precisa e ele quer estar. Muitas das vezes ele não quer ficar só em casa. Muito bem. E quando se tratar de um idoso que tem comorbidade, Sim. tem dificuldade de locomoção, até dificuldade já da parte cognitiva, etc e tal. É um idoso quase que um acamado, dependente total. Sim. Nesse aspecto, como é o trabalho que você faz junto à família? Aquele filho, aquela filha que vai cuidar, você dá o tratamento para o cuidador e também para o cuidado, para o idoso? Como é o seu trabalho, enfim? Pronto. Aí, quando envolve uma questão dessa, a gente só não envolve a patologia, né? A gente entende aquele ser como um ser que compreende a sua singularidade e depois a gente vai para a patologia dele,
né? Mesmo ele estando acamado, ele está lúcido. Né? Ele reconhece as pessoas, ele sabe que ele está naquele ambiente. E muitas das vezes, como já aconteceu comigo, eu precisei tirar aquele idoso acamado daquele quarto que ficava por dias, semanas, e levar para um outro cômodo da casa ou para um play do prédio. Vale lembrar que depende muito da questão social que aquele indivíduo está inserido. Claro. Né? Então ele mora no prédio, ele tem um play, não tem. Então a gente vai tentando ajustar isso com a família. É claro, patologia, se for um caso físico, aí tem que ser com um médico, né? E se for um caso psicológico, você também faz a questão terapêutica, além das instruções do cuidado? Sim, a gente faz toda uma avaliação psicológica, avaliação social, né, daquele indivíduo, daquela família. E o que eu até anotei aqui para trazer para ti, a gente precisa entender a história dessas relações. Aí entra uma problemática, né? Aquela Né? coisa do cuidar, do dever. E quando esse filho, essa filha ou esses filhos não tiveram uma relação boa durante a infância, ao período de adolescência, na fase adulta, e agora a mãe ou o pai se encontram numa situação horrível, né? Horrível que eu falo assim, uma situação delicada, que exige cuidado. E aí, essa coisa da obrigação, como é que você lida com isso? Você tem encontrado isso no dia a dia? Sim, bem de perto, né? A gente vive numa sociedade, Ailson, que impõe, né, um discurso de dever moral absoluto, em que eu, enquanto filha, é até delicado falar sobre isso, né? Que assim, a gente tem a obrigação e o dever, não importa as circunstâncias ou o que aconteceu, de cuidar do nosso pai e da mesma mãe e da nossa mãe. Mas a gente precisa entender como foi aquela relação, como aquela relação foi conduzida. E a gente não está falando de errado ou de certo, que isso não existe na psicologia. Sim. Né? Mas a gente está falando sobre a singularidade, né? Sobre aquele sujeito, né? Como foi a infância, a adolescência, ele teve esse amor, esse carinho, né? Então, quando a gente vai cuidar desse idoso, a gente acaba cuidando da família inteira. Né? E essa questão da história dessas relações, como essas relações foram se conciliando. Veja só, Bia, o ser humano é biopsicossocial, né? E essa parte social a gente aprende em todos os grupos que a gente está inserido, tendo o grupo primário, a nossa própria família, daí vem a escola como secundária, etc, etc, etc. Vem também a parte, a sociedade religiosa, né? Em algumas religiões é dito, né? É preconizado de que o filho tem obrigação para com os pais. E se teve uma relação meio conturbada, e aí como fica? Eu tenho obrigação porque me disseram que eu tenho obrigação, mas eu não tenho desejo, eu não quero. E aí, Bia, quando você tá... Desculpa eu estar te chamando de Bia, tá? Beatriz. Tranquila, fica tranquilo. Tranquilo. Onde você chamou Adriano de Adriana? Desculpa, Adriano. A gente brinca aqui também de vez em quando, tá? Tá, ótimo. Vamos lá. Você trouxe sobre essa questão, né, da obrigação, né? Porque a religião me disse que cuide dos seus pais. Você tem a obrigação de cuidar do seu pai quando ele estiver debilitado, ou da sua mãe. Mas eu não tive uma relação boa com meu pai, nem com a minha mãe. Em alguns casos até, Sim. o pai, né, nem criou o filho, abandonou a família, o filho. A mãe também, às vezes até foi adotado, mas é a mãe ou o pai biológico que está com dificuldade agora. E como é que fica o conflito desse filho que não teve essa relação, mas que a igreja disse que ele tem obrigação de cuidar do pai, do filho? Como fica, Beatriz? Não só a igreja, mas a própria família às vezes não compreende, não entende, né? Diz assim, Beatriz, não importa, é sua mãe e seu pai, você tem que cuidar. Tá, mas será que eu estou preparado para isso? A gente se prepara para cuidar do outro, do nosso pai e da mesma mãe? Acredito que não, eu ainda não encontrei essa resposta, né? De se há uma preparação para isso, né? Então, fica uma situação bem delicada, que é onde chega essa equipe, onde existe o núcleo, iniciou esse ano, né? Ele é um acontecimento, o núcleo, de acolher esse filho que tem essa pressão da sociedade, tem a pressão da família, tem a pressão dos amigos, mas não entende, né? Se ele, nesse momento, ou ela está emocionalmente bem para exercer esse papel, para estar nesse papel.
né? E aí é que entra o núcleo. Entra o psicólogo, entra o educador físico, entra o fisioterapeuta. E a gente faz um trabalho multidisciplinar na casa desse idoso. E atende a família dele também para entender e ajustar o que é possível ajustar. Esse trabalho que você está desenvolvendo, ele custa caro? Depende o que é caro para cada um. As famílias, normalmente, a gente encontra, é mais comum a gente encontrar nas famílias de baixa renda, né, o idoso numa situação já de comorbidade e a família meio desajustada financeira e economicamente, até sobreviver do próprio salário do aposentado, Sim. né? E as condições não são tão favoráveis para contratar um serviço como o seu. Sim. Existe atendimento via plano de saúde, via o próprio governo, alguma coisa que contrate vocês, que dê esse apoio, como, entre aspas, no home care? Pronto. Pelo plano de saúde, estamos ainda em processo, né, para adesão desses serviços. Nós estamos apenas, até o momento, com o particular e o valor social, que era para aderir também esse público que é importante para a gente, né? Isso tudo começou a acontecer, Wilson... Ailson. Porque a gente também vive numa sociedade, norte e nordeste, ainda tem um certo preconceito com os asilos, né, com as casas de repousos, que aí se eu tomar essa decisão, a minha família, a sociedade vai dizer, assim, ó, pegou a mãe e o pai que criou, fez isso, fez N sacrifícios, abandonou. que não é sacrifícios, são escolhas que os nossos pais fizeram, né, e colocamos naquele lugar. E muitas das vezes é o lugar que vai ser possível para ele e para a família. Mas no Brasil ainda existe esse preconceito enraizado, e mais ainda na região norte e nordeste. Por quê? Porque nós somos um povo culturalmente calorosos. A gente quer cuidar, a gente quer dar conta de tudo. A gente, né? E ainda tem essas pessoas que não entendem. Também não julgo, porque também não são da área, né? E aí, para não ir para lá, é uma segunda opção, uma segunda possibilidade de ter essa pessoa próximo, que às vezes a casa do idoso ainda é o lugar que ele se sente mais seguro do mundo, é a casa dele. Porque muitas das vezes foi o lugar que ele morou a vida inteira. E quando acontece que esse idoso precisa de cuidados da família e um ou outro filho, ou alguns dos filhos, ou todos os filhos, resolvem, né, dar esse cuidado e tem que tirar esse idoso do local que ele morou a vida inteira, porque os filhos estão casados, têm suas próprias vidas, e tirar ele do habitat natural e levar para casa do filho, para morar com a nora ou com o genro. Como é essa coisa de você convencer o idoso de que é melhor para ele? Como é que fica essa história aí, de tirar ele do habitat? A gente precisa, claro que a gente faz uma avaliação psicológica para saber se realmente ele está apto para responder por ele mesmo, né? Mesmo um idoso com 70, 80 anos, psicologicamente a gente consegue avaliar se ele ainda pode responder por ele mesmo, né? Então, a partir daí a gente faz esse trabalho e depois um trabalho de orientação com a família e com o idoso. Sempre saber o que é melhor para ele ou para ela, o que ele quer, né? Por que ele quer ficar naquela casa dele, né? Por que não pode ir para a casa do filho ou da nora? Então, é uma questão de ajuste e cada caso é um caso. E normalmente quando esse idoso resiste sair da sua casa para ir para a casa de um filho ou de uma nora ou de um genro, enfim, mas a necessidade é iminente, não tem como ficar ali. Como tratar, como convencer esse idoso de que é melhor para ele ir para a casa do filho ou da filha? Aí a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, né? De acolhimento, de carinho, sempre passando segurança para esse idoso. E aí a família entra nesse pacote de nora, neto, quem tiver ali, ele precisa entrar. No seu trabalho vocês acompanham, depois que faz a mudança, vocês acompanham para ver se o tratamento está adequado, que está exatamente como foi prometido. Isso, a gente acompanha tudo, tá? Do início, a gente tem a parte de ajuste, vai acompanhando isso para saber se realmente está tendo a possibilidade de acertos, né? De resultados, se está bom também para a família que está acompanhando esse idoso. A gente tem um período de contrato e aí a gente conversa com essa parte burocrática para saber como é a melhor forma para cada família.
Ô Beatriz, essa questão do asilo, que ainda há esse Bastante. preconceito, né? Se um filho ou uma filha leva o pai ou a mãe para um asilo por ser o melhor local para os cuidados médicos, psicológicos, Sim. de alimentação, de segurança, etc. e tal. Sim. E às vezes há resistência do filho em não querer desprezar os pais por conta dessa questão social ou até mesmo questão pessoal. Eu não vou desprezar meu pai ou minha mãe. E quando há também a resistência do próprio idoso. A resistência que eu falo é o seguinte: ele querer de fato ir para um asilo e os filhos falarem: não, meu pai, minha mãe, não vou deixar o senhor ou a senhora no asilo. Vou cuidar até os últimos dias das nossas vidas. Né? Então, existem essas duas faces. Uma resistência do idoso em querer ou não ir para o asilo. Quando ele quer ir, a família não quer que vá. E Isso. vice-versa. E quando acontece isso, qual o melhor? Para onde vocês vão? Assim, quando o idoso ele tem essa resistência de não querer ir para o asilo, no inconsciente dele, que idosos já trouxeram para mim, nas avaliações foram esses resultados, é que eles imaginam que os filhos não vão voltar, que eles vão ficar lá e serão cuidados por terceiros. Esse é o receio deles, né? E do filho ou da filha, quando toma essa decisão ou não toma, tem uma questão: eu quero cuidar da minha mãe ou do meu pai, mas será que é certo? Poxa, fez tanto por mim, né? Ele começa a se auto-julgar. E depois vem a família, né? Não, Beatriz fez isso, botou, tá vendo como o mundo é? Entende, vem as auto-julgações de todos os lados. E aquele ser que muitas das vezes ele que precisa ser acolhido, as pessoas desprezam e julgam. Esse é um caso sério. Entende? Agora, e quando o idoso, Beatriz, se sente, entre aspas, inútil, ele acha que é um peso para os filhos e para os netos. E nessa situação, como é que vocês trabalham? Eles realmente trazem isso, né? É bem nítido, eles trazem isso no dia a dia pra gente. Eu já trabalhei, eu pari, eu casei, né? Agora tô aqui, né? Só que essa geração de idosos está mudando. Talvez a minha mãe, a mãe de alguém que está aqui, que é mais nova, ela não vai querer isso. Ela, quando tiver os 60, 70 anos, ela vai para casa ter como um hotel. Só para tomar banho, sair, mas vai para um pilates, vai para uma atividade física. Claro que a gente está falando de uma classe social diferente, Claro. né? De poderes Que não é a maioria. aquisitivos, que Que não é a maioria. E existem já, Beatriz, esses, não sei se o nome é asilo, com certeza não é asilo, particulares de alto padrão. Tem. Né? Onde eu tenho, por exemplo, um amigo que está montando, já montou em Aracaju, um desses, que eu não sei nem como é que chama, não é asilo, né? Onde o custo médio para um idoso é R$6 mil, R$8 Esse é o mil mais reais. barato, viu? Os mais baratos que está Os mais começando agora. baratos. Tem de 10, 12, 15. 12, Então, é um hotel de 5 estrelas? É o núcleo de convivência, né? O que eu tô trazendo para você, que tá nascendo esse ano, é o núcleo de convivência, né? Esses também que você tá trazendo, também chama-se assim, né? E lá existem aniversários, existem festas todos os anos, existem encontros de conversas, né? É um centro mesmo de convivência para idosos. Muito bem. O trabalho que você está desenvolvendo agora, que é o núcleo de convivência para idosos em casa. Muito importante isso, em casa. Isso, em casa. Quando há aquele conflito, tanto do idoso quanto dos familiares, Sim. né? Uma parte quer, a outra parte não. Pode ser que a parte que não queira seja do idoso ou dos filhos. Há um trabalho de conscientização disso, primeiro, ou seja, de realidade, de mostrar, não como uma obrigação, porque tudo que é obrigado não tem amor, Não tem sentido. não tem sentido, mas que essa relação de cuidar do idoso vai ser, eu diria, um behaviorismo, um comportamento de estímulo e resposta, né? Eu cuidando do meu idoso, vou me encontrando, ele vai me respondendo com o prazer de cuidar, a satisfação, que também é favorável para mim. Existe essa relação que vocês começam a estimular, vamos dizer assim?
Aí a gente volta lá com a questão da história dessas relações, né? Como essas relações elas foram se desenvolvendo, né? Se realmente essa mãe ela queria ser mãe, né? Se esse vínculo realmente ocorreu na infância, na adolescência, né? Ou só por obrigação. Então, o trabalho em si, ele inicia lá no sentido dessas relações, né? Quando a gente começa a modificar, a fazer sentido que eu não vou cuidar desse idoso por obrigação e nem porque é minha função como a sociedade impõe, né? É minha função cuidar e ponto. Mas eu vou cuidar dele por um único, exclusivo objetivo e o que faz sentido para minha existência e para a existência desse idoso. E se eu não encontrar esse sentido, né? Se a Encontra. pessoa não encontrar esse sentido, Encontra. Tá lá, escondidinho. tá escondidinho que encontra, né? Encontra, querido. Encontra. E quando se trata, Beatriz, vamos lá, tem um idoso ou uma idosa, né, pai ou mãe, que vai morar na casa do filho ou da filha, com genro ou com nora. Uhum. O filho quer, ela quer, tudo bem, mas o genro ou a nora tem lá, né, suas restrições. O trabalho que você desenvolve é também de conscientização, de amenizar essa relação para que o genro e a nora ou a nora aceitem Sim. o seu sogro, a sua sogra? Sim, é necessário, né, Ailson? É necessário esse trabalho de a gente levar um conforto e um acolhimento, né? Lembrando que nós, psicólogos, a gente não faz nenhum tipo de julgamento, desculpa, nenhum tipo de julgamento. A gente compreende a dor daquele indivíduo, né? Que a sociedade impõe, que precisa cuidar e tem a obrigação até o último dia, né? Então, a gente leva isso, mas de forma mais acolhedora, mais gentil, né? Para que a gente consiga desenvolver esse trabalho. E a gerontologia é um estudo do idoso, né? Para as relações, para que até venha se reestimular até alguns sentidos, um significado na vida. Isso tem feito um trabalho bacana e tem tido um resultado extraordinário, né, Beatriz? Muito, muito. Assim, é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai acolhendo a família, a gente vai compreendendo esse idoso. Tem um dia que dá certo, outro dia esse idoso não está aberto para o diálogo, né? Para conversar. Lembrando que a psicologia, para eles, nem chegava, né? A maioria deles, um ponto que você trouxe importante, nunca fez psicoterapia. Nunca foi até resistir a vida inteira, né? Então, assim, nossa, uma pessoa que eu não conheço dentro da minha casa, né? Me dando instruções, dizendo o que é para fazer, que é um trabalho inverso. Entrar na minha intimidade. Exatamente. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, até que, de acordo com a sua resposta, a gente está, de fato, incentivando a galera que está em casa, que está com um problema, né? Aí, como eu trouxe ainda há pouco. Sim. Tem um genro que está acolhendo o sogro ou a sogra. Sim. Tem uma nora que está acolhendo um sogro e a sogra, mas não por querer nem por gosto, mas pelo cônjuge, Sim. pelo marido ou pela mulher que ele está fazendo, ou ela fazendo esse sacrifício de ter o sogro ou a sogra, mas que, na verdade, ela quer mesmo se livrar. E aí, você que está com esse problema, o que você diria para esse genro, para essa nora, Beatriz? Você trabalharia ela para aceitar ou você está certo de não tê-lo? E aí, nesse impasse? Não é um sacrifício, né? Eu costumo dizer que faz parte, né? Tá no pacote. Você conheceu a pessoa, você se casou, a mãe e o pai ainda, né, estão vivos, tá no pacote. E aí, a partir daí, a gente vai ajustando. Entende? Ajustando o que seria mais confortável para todos. Entende? Porque cada um ali tem o seu julgamento. Eu não vou porque não é minha mãe, porque não é meu pai. Eu não vou porque meu pai fez isso, minha mãe fez isso. Não é minha obrigação. Entende? Todo mundo, se você for entrevistar a família inteira, todo mundo vai ter um argumento para não querer estar naquela obrigação, né? Do cuidado, de estar com aquela pessoa. Por quê? Porque eu trabalho, porque eu tenho que levar meu filho na escola, porque eu preciso pagar as contas, porque... Enfim. Entende? Tem mais respostas para não do que respostas negativas para não, do que respostas positivas para acolher, para compreender que cada fase é uma fase. Essas fases vão passar.
Uma hora elas vão passar. E a gente precisa passar da forma que seja mais confortável possível. Então, o que eu percebo nas famílias quando eu faço esse trabalho de visitar o paciente, de fazer a psicoterapia em familiar, é uma questão de ajustes e compreender o que está acontecendo. Às vezes é só uma dosagem, igual como a gente usa na medicação. Às vezes a gente só precisa ajustar a dosagem. Entende? E acaba todos se encontrando ou se reencontrando e a felicidade passa a reinar naquele lar, né? Entende? É compreender o que está acontecendo. É um horário que não está legal, que você... Vamos ajustar, vamos conversar. Ô Beatriz, hoje a sociedade, nem hoje, né? A vida inteira foi assim, né? Existem pessoas que optam por não ter filhos. Sim. Muita gente, inclusive. Sim. Hoje está mais... Isso está mais em moda do que antes, né? Sim, sim. E essa pessoa, quando envelhece e quando está assim, dependendo de cuidado de terceiros, ele nunca teve um filho, ela nunca teve um filho, tem lá um sobrinho. E nessas situações, como fazer para que algum ente da família acolha esta pessoa que foi, entre aspas, no julgamento de alguém, egoísta, quando estava novo, cuidou só de si, queria saber só dos seus prazeres e não pensou na velhice. Há esse tipo de julgamento, há esse tipo de condenação até. E quando a coisa está acontecendo, ele envelheceu, ela envelheceu, não tem filhos. E essa situação, como fica para com os entes da família de terceiro, quarto grau, etc. Porque há um tempo atrás, as mulheres, né, nós mulheres, engravidava achando que tinha garantia que meu filho ou minha filha iria cuidar de mim. Isso não é garantia. A gente vê toda hora que não é mesmo. Né? Não é garantia nenhuma. E já que a gente está indo para uma geração de idosos que teremos mais idosos do que crianças, por esse motivo também, né? As mulheres estão mais ativas em tudo, né? Na sua vida profissional, enfim, o que faz sentido para cada uma. O que eu oriento na psicoterapia, pessoas mais novas que estão optando por isso, é já ir fazendo um planejamento, né, familiar e financeiro para quando estiver nessa faixa etária, já assinar o próprio termo e ir para uma casa de repouso. Se for dar a situação financeira for possível, permitir para isso, né? Se não, que é o que tu trouxeste, né? Se não, eu tenho um idoso que se aposentou e malmente tem a casa dele, mas não tem ninguém para tomar conta do dinheiro dele, para tomar conta da casa dele, da saúde dele, né? E aí ele precisa de uma rede de apoio. Mas aí você falando na sua própria aposentadoria do idoso, eu quero dizer, falando idoso que teve a vida inteira o seu trabalho, mas tem uma baixa renda, Sim. né? E que se aposenta hoje com um salário mínimo. Então, para que ele está sozinho, ele não teve filhos, ele tem aquele salário mínimo. Gente, não dá nem para comprar os remédios dele, o salário que ele ganha. Então, ele vai ter que se sujeitar, ou a família, caso não queira cuidar, levar para um asilo, como tem aqui em Salvador e em tantos outros lugares, asilos com umas condições bem limitadas, vamos dizer assim. E nesse caso, não tem outra opção. Não, não tem. Aí a gente já aciona também ao serviço social, né, do núcleo, para a gente trilhar a parte burocrática, né, de alocar, de inserir esse idoso em um desses locais. Se a gente não encontrar uma pessoa, né, para fazer parte, para estar nessa função, atuar nessa função. Vamos lá, você tem um núcleo de convivência de idosos em casa. Isso. Né? Você montou aí essa empresa, esta condição de melhoria das pessoas idosas. As pessoas que estão nos assistindo agora e que queira conversar com você a respeito do idoso que ele tem em casa, quais são os canais que ele tem que procurar você, sua empresa, seu núcleo? Ele pode procurar pelo WhatsApp, né? O 719-9338-0608, né? Tem que botar no ar, Juninho. Repete, por favor, Beatriz. 719-9338-0608, né?
ou pelo nosso Instagram, que é a psicóloga Beatriz Araújo, né? Repete o Instagram? Psicóloga Beatriz Araújo. Psicóloga Beatriz Araújo. Isso. Então, quando essas pessoas entram em contato com o núcleo da Beatriz Araújo, vocês marcam uma visita, Isso. ouve a família, quais são as condições, as necessidades, Isso. né? Os objetivos. Aí vocês começam, então, um trabalho de direcionamento, o que fazer, como fazer, etc. e tal. Isso. Agenda com a visita, né? Eu faço a visita domiciliar, né? Conheço esse idoso. Primeiro eu quero conhecer o idoso. Entende? Quando eu chego lá, se tiver filho, neto, enfim, eu peço licença e quero estar somente com esse idoso. Porque naquele momento é a singularidade dele que é importante para o nosso trabalho. E você, paralelo a isso, faz um trabalho com a família naturalmente, Sim. né? Porque a gente percebe que na maioria dos casos, né, tem um idoso e que os netos, os filhos, nora, genro, etc. Então, pessoas que moram com aquele idoso, parece que ele é um objeto de adorno, é um objeto lá que ele não tem voz, não entra nas conversas, ninguém consulta ele para nada, o que ele fala não tem valor, enfim. Você faz um trabalho também com a família, que ele só está idoso, mas ele está ativo. Ele está ativo e ele é útil, né? Ele é tem útil. a sua utilidade, né? Mas para a sociedade, para a família e para os jovens, não tem mais. Né? Então, realmente é um utensílio ali que é para acordar, tomar café, almoçar, dormir, todo dia aquela mesma função. Mas isso tudo que você trouxe também, isso depende daquela situação da família, entende? Cada situação é uma situação. Então, a gente precisa ir... Por isso que quando a família agenda a visita, o meu compromisso é com aquele idoso naquela primeira visita. Beatriz, o mundo está caminhando com uma velocidade. Eu falo o mundo, os acontecimentos, o advento da tecnologia, né? A globalização de tudo. E isso parece que as 24 horas do dia são poucas, né? É pouco o dia para que a gente possa viver, usufruir e acessar tudo que a gente tem direito. Aí, por isso que as pessoas falam, poxa, nem vi o dia passar, era janeiro, já é dezembro. Os dias continuam os mesmos, as horas continuam as mesmas, só que o volume de coisas para a gente fazer, que nos atrai, que nos prendem, é muito grande esse volume, e acabei de não ver o tempo passar. E aí, o que é que eu trago nessa situação? A gente está falando aqui de efeitos, né? Já está idoso, já está precisando de cuidados. Sim. Mas ele foi jovem. Vamos falar então de causa. É muito raro hoje, mas ainda existe pessoas que falam, puxa, eu tenho saudade da minha infância quando eu ia para casa do meu avô, da minha avó. Eles estavam velhinhos, mas minha avó fazia uma comida assim maravilhosa. O meu avô me contava cada história. Olha, o meu avô me deu tanta experiência. E hoje essas crianças, esses adolescentes, não querem mais conversar com esses avós, como a gente falou ainda há pouco, parece que são inúteis. Eles não sabendo que tem uma experiência de vida extraordinária com os avós. A gente não vê mais isso. Essa sociedade atual, né? Esse núcleo familiar, está esquecendo disso? Como é que está o mundo hoje? Como é que você vê isso, Beatriz? É uma diversidade, né, que a gente tem atualmente, que tudo pode, tudo é normal, né? E aí a gente vai esquecendo um pouquinho da nossa base, né? De dizer e entender quem foi aquela pessoa, quem é a minha família, de onde eu venho, né? O que está acontecendo, né? Então a gente está num mundo tão diverso e tão corrido, como você trouxe, e que até os nossos pais estão esquecendo disso, né? E você trouxe isso, até hoje eu peço a bênção de minha avó, de meu avô, desculpa, meu avô faleceu, mas eu tenho minha avó. Peço a bênção de minha avó, né? E quando eu escuto as pessoas, você pede a bênção de sua avó. Então, assim, foi de onde eu vim, onde eu aprendi que eu tenho que tomar a bênção, né? E assim, eu sou uma pessoa espiritualizada, então eu acredito, Deus te abençoe. Eu acredito que ela de fato está me abençoando. Maravilha, eu também sou assim. Eu acredito que ela está me abençoando, né? Então, falta mais esse papel. E a nossa vida corrida de trabalho, né? Deixa a criança com a babá, ou muitas das vezes sozinha,
Eu tenho pacientes que uma criança de 14 anos, 13 anos fica sozinha porque mora no prédio, então acha que está seguro. E eu preciso trabalhar, sair para trabalhar, pagar as contas e as coisas vão acontecendo dessa forma, sem você perceber. Você me trouxe uma coisa muito bacana. O ser humano, ele é muito propenso a repetir, né? Como você está repetindo agora, tomando a bênção à sua avó, porque sua mãe tomava a bênção da mãe, etc e tal, e você copiou aquilo e traz isso como um ensinamento muito bacana. Provavelmente você vai passar para os seus filhos. Provavelmente, quer dizer, eu não sei, mas é provável que isso aconteça, porque as coisas boas a gente vai reproduzindo, as pessoas vão copiando. Sim. E hoje não seria, talvez, a gente trabalhar na causa e não no efeito, conscientizar essas famílias da necessidade do convívio familiar com mais atenção, com mais respeito, com mais dedicação. O mundo hoje está muito louco com isso. As crianças estão diferentes das crianças do passado. Não que o passado eu queira trazer de volta, nada de nostalgia, mas nessa questão da convivência, do respeito. Como é que você vê tudo isso, Beatriz? É a falta do afeto, Sim. né? Do diálogo Sim. dentro de casa, de um domingo você sair com sua família, você sair para almoçar, levar sua filha, levar seu filho, levar sua esposa, seu namorado, enfim, seu namorado, né? Sair para almoçar no final de semana. Eu, todo domingo, quando eu era criança, eu ia para casa de minha avó, que a gente almoçava na casa da vovó. Todo domingo, né? Então, se eu tiver filhos, eu ainda não tenho, né? É algo que eu também ainda estou estudando, né, as possibilidades, mas assim, pretendo sim, né, ter uma família acolhedora, ser uma família acolhedora, mas respeitar as escolhas do meu filho e da minha filha, né, naquele momento, não, minha mãe, eu não quero ir almoçar com vocês, tudo bem, fique à vontade, mas sempre ali entendendo e ali de longe investigando a causa, né, por que ele não quer ir, o que está acontecendo, né, deve ser também da sua época, de vocês alugavam DVD, você lembra? Assistia filme final de semana, isso fez parte também da minha infância, da minha adolescência, e a gente passava sexta, sábado e domingo assistindo filme, não fazíamos nada, e isso era muito bom, era saudável. Sim. Tanto é que eu tenho essa recordação até hoje. Às vezes assistindo filme, ouvindo música, lendo livro, comentando sobre o filme, sobre o livro. Isso. Eu, pelo menos, eu costumava fazer com minhas filhas, quando elas eram crianças, eu gosto muito de música, né? E eu trazia sempre algumas poesias musicadas, alguns cantores da MPB que traz em suas canções temas muito relevantes, e eu costumava chamar elas e vamos entender o que é que ele está dizendo nessa música, o que ele quer dizer, sobretudo aquelas músicas, aquelas canções que foram feitas na época da ditadura militar, o que ela queria dizer, o porquê, tal. Eram momentos importantes demais. Eu tenho uma filha que é tua xará, que chama Beatriz, que por sinal é psicóloga, né? Ela já está atuando, inclusive, e que ela fala, meu pai, eu me lembro muito das nossas conversas sobre as músicas, que ele me influenciou muito. Está faltando, talvez, esse diálogo com as pessoas, com a família, né? Para incentivar, para passar esses valores, para que não chegue lá no futuro como o presente de alguns velhos hoje. Velhos, desculpem esse termo, tá? De alguns idosos, que eles chamam de velhos. Porque os idosos não são velhos. Sim. Eles são pessoas que estão Sim. ativas. Eles só têm algumas limitações que o próprio corpo, o próprio tempo nos traz. E até mesmo o próprio jovem pode aparecer com alguma limitação. Sim. Né? E ainda assim não vai fazer com que ele seja inútil para uma sociedade ou para a família, né? Claro que não. Ele não pode ser inútil porque ele tem alguma limitação, muito pelo contrário. Talvez eu até, às vezes eu penso, e às vezes comento, como eu vou fazer aqui agora, que quando alguém aparece no nosso caminho para um cuidado, né, para que a gente possa servir, ajudar aquela pessoa, como você falou que é religiosa, eu também sou, né? Eu não tenho religião, tenho religiosidade. Eu, às vezes, digo, o necessitado não é ele que está precisando. Ele é um instrumento. Isso. Ele é um instrumento. Eu tive o privilégio desse instrumento chegar até mim, para que eu possa exercer, né, essa questão do cuidado, que eu estou, na verdade, cuidando de mim.
Aí você traz um ponto interessante. A gente precisa saber como é que a gente está emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, para cuidar daquele ser também, né, Ailson? Algumas famílias trazem para mim esse relato. Beatriz, eu tô cansada, eu tô cansado. Eu amo minha mãe, eu gosto de minha mãe, mas é um trabalho desgastante. É nítido, você vê isso no rosto da pessoa. Quem cuida do cuidador? Né? E quem cuida daquele filho, daquela filha, né? Aí a gente traz, eu tenho 5 filhos, eu tenho 1 filho, 2 filhos, também não é garantia que vai cuidar. Mas um sobrecarrega demais. Eu brinco Isso com as acontece muito, né, famílias, Beatriz? eu brinco com as famílias que eu digo assim, se pelo menos tiver 2 ou 3, a sociedade diz que é por obrigação, então vai ficar lá uma semana por obrigação. Já que é obrigado, não fica Já que passando. é obrigado. E aí dá um descanso pro outro, né? Mas quando eu só tenho uma, E quando o idoso não não tem. quer, ele tem 4 filhos e aquele filho, aquela filha que mais cuida e chega nessa estafa mental, né? Ou até física, né? Chega. Depende dos cuidados que o Chega. idoso Chega. necessita e fala, minha mãe, meu pai, Chega. essa semana vai passar com o meu irmão, minha irmã, e o idoso se recusa. E aí, Beatriz? Como é que Aí é faz? difícil, né? É um desafio muito grande. E aí a gente recorre em alguns cenários para medicação para reduzir esses comportamentos, para que a gente consiga dialogar com esse idoso e os outros filhos também. Esse idoso ele não vai ficar dopado ou dormindo uma semana inteira, mas vai reduzir, a gente, claro, chama o médico que está acompanhando esse idoso, né, para reduzir esses comportamentos, para que ele fique mais tranquilo para aceitar algumas situações que cabem naquele momento. Beatriz, eu quero trazer um outro assunto aqui, até para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo ou nos assistindo. Pode ser que alguma dessas pessoas estejam passando por essa Sim. situação. Nós estamos aqui falando de idosos que estão sob os cuidados dos seus filhos. Sim, Mas existem outras situações. Idosos que estão sob os cuidados de um cuidador contratado, que os filhos não têm tempo sim, para cuidar dela diretamente, do Sim. idoso dele, contrata um cuidador, uma sim, enfermeira, etc e tal. sim. E como a gente pode perceber que esse cuidador, que essa pessoa que foi contratada, está com maus tratos com esse idoso? Como perceber? Como resolver isso? Onde é que a gente percebe para que a gente tome as decisões? Quando eu atendo uma família que tem uma estrutura financeira, a minha primeira instrução é: coloque câmera na sua casa. Se eu atendo uma família que não tem recurso financeiro para isso, aí a gente precisa realmente ter uma atenção 10 vezes mais de todas as pessoas que estão envolvidas e estar sempre naquele trabalho de observação relacionado a tudo aquele idoso, né? Se for um idoso que cognitivamente ele ainda responde por alguns processos, ele fala o que aconteceu, ou ele mente ou aumenta o que aconteceu, ok. Se não for esse idoso, né? Se for um idoso realmente que já está com um processo cognitivo muito deficiente, aí a gente precisa trabalhar a questão da observação. Agora, assim, Ailson, tudo aparece. Pena que demora, né? Ele já sofreu alguns maus tratos e tudo. Pena por isso. Mas aparece, não tem como esconder de forma nítida, né? E depende do cenário da família que eu tenho, né? É porque também, você falou uma coisa interessante. Entende? Eu tenho um cuidador que eu pago, então eu estou livre, eu lavo minhas mãos. Eu tenho que prestar atenção a esse cuidador. Total, é confiar desconfiando. Sempre. Não das cuidadoras, né, que fazem um trabalho maravilhoso. Não, a gente está falando tudo. dessas pessoas, a gente está falando É, das outras pessoas, outras pessoas, que isso. maltratam aí os idosos. Isso, é uma atenção total. E essa questão de câmera, como você trouxe, a gente está fazendo aqui alerta, na verdade, sim, né? Alerta. Sim. Mas meu pai, minha mãe, o idoso que eu cuido, minha sogra, meu sogro, meu tio, porque a gente está falando de pai e mãe. Sim. Mas tem avós, tios, A gente tá falando de tias, pessoas, de né? pessoas, De pessoas. irmãos mais velhos. Tem tantas famílias Sim. que já estão bem idosos, os irmãos estão idosos, e tem o mais velho, a mais velha, que está numa situação de que exige cuidados. Uma tia, um tio, Sim. né? E eu coloquei câmeras em todos os lugares, mas as câmeras não enxergam tudo. Não enxergam tudo. Ainda que estejam muito divididas,
Mas aquela pessoa maldosa que quer maltratar um idoso, sobretudo aquele idoso que já está com alguma comorbidade Sim, psicológica, como você falou, alguma sim, limitação, sim. as câmeras vão perceber a comida que está dando, se tem mais sal, menos sal, se o Isso. idoso pode ou não pode comer açúcar, se o cuidador bota mais açúcar ou menos açúcar só para maltratar. As Isso. câmeras não vão ver isso, Com então é certeza. importante ficar atento. Apesar das câmeras, né? Sim, sim. Atenção, 100%. Ter um trabalho da família com esse cuidador que está com esse idoso direto, né? Ter uma conversa transparente, né? Para esse cuidador ou a cuidadora perceber realmente que é uma família que não está pagando só para aquele serviço. Para que seja um trabalho menos desgastante para aquela família, né? Mas que está pagando por isso também, né? Mas por segurança daquele idoso, né? Então, assim, ser transparente com aquela cuidadora, a família está atenta a tudo e a todos, né? Monitorar, sim, pela câmera é importante, mas está ali o que a gente chama na psicologia do aqui e o agora, né? Você estar na casa daquele idoso, observar tudo que está acontecendo naquele idoso, olhar para aquele idoso, porque o olhar daquele idoso diz muita coisa. Ele não precisa falar. Você olha para aquele idoso e você vê que ele não tá legal, ele tá triste, ele tá decepcionado, ele quer sair, ele quer isso e quer aquilo. A gente está falando, Beatriz, dos idosos que já se encontram nessa situação Sim, que exige cuidados sim. maiores do que Sim. quando esse idoso estava ativo, né? E a gente pode trazer para as famílias, não sei se o seu trabalho também Uhum. já abrange também esta posição que eu vou falar aqui agora. Ó, temos um idoso que ele está com 75 anos, mas que ele vem se debilitando ou mentalmente, cognitivamente, Sim. ou fisicamente, e que a gente vê que mais poucos anos a tendência é ele piorar e precisar desses cuidados que nós estamos falando. Sim, sim. Então, existe dentro da sua proposta de trabalho, né, já uma prevenção com a família, uma preparação, ou seja, antes que chegue no caos, né, de tudo isso que nós estamos falando, Sim. a gente já preparando os familiares, também preparando o próprio idoso para aceitar. Esse trabalho também consiste no seu instituto, no seu No núcleo? núcleo, sim, né? A gente volta, né? O que aquela família quer? O que faz sentido para aquela família? Né? Eu quero prevenir algo ou eu quero ajustar o que já está acontecendo, né? Então, a gente faz um trabalho também da psicoterapia familiar, né? Com aquele indivíduo e com aquele idoso. Eu tenho idosos de 70 anos, é isso, que fazem atividade física, que caminham na orla. Eu conheço de 90 que faz isso. Entende? Então, assim, a gente tá chegando nessa geração que eu não vou ter esse idoso pra ficar em casa fazendo crochê e cuidando de neto. Ele vai fazer carinho, vai dar todo o amor e vai devolver pra mãe e pro pai. Entende? Então, a gente vai chegar nessa geração que ele vai precisar, sim, desses cuidados, porque a limitação ele vai chegar. Né? Fisiologicamente, é indiscutível, vai chegar. Claro, não tem Né? escapatória. Mas para não chegar nesse nível, né, a gente precisa entender o que aquela pessoa, aquele ser está fazendo, para quando tiver nessa idade, ele ainda saber sentar, saber se levantar, ele tomar um banho, ele colocar a própria alimentação no prato, fazer atividades básicas. Entende? Então, a gente também entra com essa proposta de prevenção. Eu tô com meu pai, que já está chegando aos 60 anos. Como é a situação de vida do seu pai atualmente? Ele já se aposentou, ele trabalha, ele gosta de fazer o quê? O que faz sentido para ele? A gente não vai impor nada ao idoso. A gente vai conversar, né, com ele e entender o que faz sentido para a vida dele hoje. Beatriz, às vezes existe, a gente ouve de vez em quando, aí a gente está na vida, a gente conhece muitas pessoas e às vezes você ouve, por exemplo, o idoso ou a idosa, ele é assim mesmo, eles usam até um termo, é manhoso, ele está com manha, tal. Às vezes o idoso está dando sinais de uma necessidade, às vezes eles, tá de birra, eu ouço muito isso, tá de birra, não quer comer porque tá de birra. Sim. Não quer dormir porque está de birra, não quer tomar banho porque está de birra. Será que ele não quer comer, não quer tomar banho? Não é um sinal? Ele não está pedindo socorro?
o que fazer com essas pessoas que convivem, o que dizer para elas, ó, ele não está de birra, ele está falando alguma coisa. Como dizer para essas pessoas? O núcleo também trata disso? Trata. O que a gente vê no núcleo quando eu tenho um idoso que ele tem um acolhimento, ele tem um carinho, ele tem um afeto em casa, é mais fácil de ele ir concordando com você. Entende? A birra, a natureza daquele indivíduo tá incluso, tá no pacote. A personalidade, a natureza, o jeito como ele é, o jeito que ele não aceita ser eu agora, faz parte. Mas se a gente trabalhar no núcleo da família, do afeto, a coisa desenrola. Entende? É possível isso acontecer, né? Dizer assim, vai tomar banho? Não vai. Não vai. Ele não vai tomar É banho. teimoso. É teimoso. Meu Ele não pai vai é tomar teimoso, banho, minha mãe é teimosa, né? minha avó é teimosa. Eu tenho uma didática com algumas famílias que eu trabalho, que é assim, diga que vai faltar água na sua casa. Ó, que legal, uma dica Né? legal. Não é uma mentirinha, é uma estratégia. É uma estratégia. Minha mãe, vamos tomar banho que vai faltar água. Ah, vai faltar água? Ah, então bora. Ele corre pra tomar banho. E quando ela fala assim, eu não vi nos jornais, eu assisti televisão o dia inteiro, eu não vi essa conversa. Aí, acontece. será que tem algum idoso assistindo a gente? Mas assim, aí vai Tem dizer, muitos idosos. né? Que Nesse bom que a eles gente estão tá assistindo. a gente tá contando a estratégia, né? Dizer assim, tudo bem, não quer tomar banho, tudo bem. Então não é ficar ali forçando, né? Quem gosta de ser forçado em fazer algo? Tanto jovem, adolescente, ninguém. E uma outra coisa também, que quando as pessoas chegam nessa fase, é reorganizar também a alimentação. Sim. Aí teve o idoso que a vida inteira comeu coisas que ele gosta, que os nutricionistas hoje chamam de comeu errado. Sim. Está comendo errado, né? Sim. Mas essa pessoa, durante 60, 70 anos, gostou dessa iguaria e que hoje, devido às condições de saúde, ele não pode mais comer essa Sim. iguaria. E aí, Beatriz, como é que o núcleo faz com os psicólogos para conscientizar o idoso e também dizer para a família, olha, vamos desmamando ou coisa parecida, dependendo da situação, né? Sim, aos poucos. Aí a gente faz um trabalho multidisciplinar, a gente chama a nutricionista dessa pessoa que está acompanhando, ou se ele não tiver, a gente traz esse profissional, né? Terceiriza esse profissional se a família não tiver. E aí a gente conversa, vê como é que tá a questão fisiológica desse idoso. Então, É possível ele comer um pouquinho mais de algo que ele comia quando ele tinha 20 anos? Uma colherzinha, eu chamo a médica, a nutricionista, vai fazer mal? Tem como a gente ajustar? Sabe, muitas coisas é possível ajustar. então, na proposta do núcleo, tem também essa questão da alimentação, de contratar uma nutricionista. O núcleo tem essa proposta também, né? Tem essa proposta. Se eu tiver uma família que não tem esse acompanhamento com esse profissional, eu trago esse profissional, Muito né? bem. Terceirizado. Eu acho, Beatriz, que o seu trabalho, ele tem aí uma grande lacuna na sociedade para preencher, para acolher não só o idoso que precisa de acolhimento, mas principalmente a família que está acolhendo o idoso, né? Sim. Ou seja, não só cuidar do idoso, cuidar de quem cuida do idoso, para que haja uma harmonia na família nesse cuidado e a saúde, a felicidade, a paz e a alegria volte a reinar nesse lar, né? Não tão somente, né, Beatriz? Dia das Mães ou dos Pais, a gente vê filas nos restaurantes, né? E por que não vê no dia a dia? Por que não leva os idosos? Como é que essa situação acontece? O que fazer com isso? É porque a gente só lembra de comemorar algo, né? De fazer algo em prol do outro quando é algo comemorativo. Um aniversário, um Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. Por que não levar num dia normal, né? Que isso faz parte daquela família, né? Eu vou levar minha família para almoçar, eu vou levar minha família numa praça, eu vou fazer algo diferente com a minha família, né? Mas aí entra a parte comercial. É importante, não vou descartar a parte comercial, né? É importante, a gente precisa, né, disso. Mas por que só nessa data? Por que só nesse período? Eles têm eles, quando eu falo, a sociedade, eu estou inserido nela. Estou inserido nela. Sim. Tem algumas datas, né? É o Natal, é o aniversário do idoso, é alguma data assim, mas não os 365 dias do ano, né? Talvez 3 ou 4 dentre esses 365 dias, que é o dia do aniversário dele, que é o do Natal, que é dia das mães, é dia de não sei o que, etc, 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 sendo que o idoso precisa de cuidados
todos os dias. E a gente aprende muito com eles, né, Beatriz? Demais, demais, né? Tem certos momentos que a gente precisa, assim, respirar, né? Encontrar uma válvula de escape, se recompor para estar bem, para cuidar também daquela pessoa. Mas a gente aprende demais, demais. Eu quero voltar daqui a pouquinho falando com você sobre o seu núcleo e que o acesso que as pessoas podem ter Tá, para cuidar dos idosos e ter uma vida, uma paz melhor. sim. Porque agora eu vou dar uma viajada, até, Tá. mas eu vou de carro, tá? Tá. Eu quero convidar você para pegar uma carona comigo no meu carro. Mas eu tô falando de um Chevrolet. E se você ainda não tem um Chevrolet, eu tô te trazendo a oportunidade de você adquirir um. Em 2025, a Chevrolet comemora 100 anos no Brasil. 100 anos em terras brasileiras. E o consórcio da própria fábrica, que é o Consórcio Nacional Chevrolet, comemora 47 anos. Os dois se juntaram. A fábrica, que tem 100 anos no Brasil, e o consórcio com 47 anos. Eles estão fazendo uma festa de comemoração. E quem ganha o presente é você. Comprando o seu carro através do consórcio Chevrolet, você tem muitas vantagens. A primeira é que você vai concorrer no sorteio normal nas assembleias mensais. Mas se você diz que não tem sorte e por isso não vai fazer no consórcio, não se preocupe com sorte. Apesar de que sorte tem quem acredita nela. Mas não é só sorteio para você tirar o seu carro. Existe o lance. E o lance não é esse lance que você conhece apenas livre, que todo mundo pode ofertar o que tem o que pode. E leva quem paga mais. Não, a Chevrolet pensou em outras situações. Para você que não tem uma condição de concorrer com altos lances, existe o lance fixo. Nesta modalidade, todos serão contemplados com 30%, nem mais nem menos. Portanto, você concorre aí com o sorteio das assembleias ordinárias e com o sorteio do lance fixo, que todos serão contemplados. Mas você fala, eu não tenho dinheiro para lance livre, eu não tenho dinheiro para lance fixo. Ah, mas eu tenho um carro. Ótimo, esse seu carro entra no negócio, você pode utilizá-lo no todo ou em parte, a outra parte você recebe como troco. E aí você pode encolher o prazo ou reduzir o valor das parcelas vincendas com a antecipação do lance que você fez através do seu carro. Aí você me diz, aí o senhor também não tem um carro. Eu não tenho um lance livre, eu não tenho um lance fixo e nem tenho um carro para dar de lance. E aí, eu também pensei em você, nós pensamos em você. Existe o lance embutido. Como a vovó já dizia, fritar o porco na mesma banha. O que é isso? Você vai utilizar 15% da própria carta de crédito e ofertar de lance no seu consórcio. Sendo contemplado, o próprio crédito quita teu lance sem você tirar um centavo do bolso. É como se você estivesse tomando emprestado na sua família ou num banco esse valor. Só que o banco te cobra juros. No consórcio é sem juros esse empréstimo. É ou não é um bom negócio? Então o que você está esperando? Quem espera nunca alcança. Quem chega na frente bebe água limpa. Vem participar do grupo do consórcio Chevrolet. Fazendo agora, apontando a câmera do teu celular para o QR Code que está aí na telinha. O seu contato vai direto para nosso time de vendas, que vai te dar um atendimento à la Beatriz, humanizado. E aí, você com certeza vai encontrar o caminho certo para fazer o seu consórcio e vai concorrer semanalmente a um prêmio de R$25 mil. E se você participar do grupo da comemoração de 100 anos da Chevrolet no Brasil, você concorre mensalmente a um prêmio de R$100 mil. Então não perde tempo não. Entre em contato com a gente agora e vem para a Chevrolet. Beatriz, vendendo meu peixe. O Big tá ali já me cobrando. Cadê o dinheiro? Tem que chegar o oxigênio. Chevrolet tá aí. Eu quero, então, encerrar falando do núcleo de convivência de idosos em casa. É o seu trabalho. Você montou essa empresa, esse núcleo, para atender as pessoas de todas as classes sociais, Sim, né? sim. Para dar uma melhor condição aos idosos e aos familiares dos idosos. Não só tão somente cuidar do idoso, mas principalmente cuidar de quem cuida do idoso. Sim. Isso é muito importante. Como chegar, como falar com você. Quero seus contatos. Pronto, podem me procurar no WhatsApp, né, psicóloga Beatriz Araújo, ou no meu WhatsApp, o 71993380608. Entre em contato com a gente agenda a visita, né? E vai até o local, né, dessa moradia, entender e compreender o que faz sentido para essa família.
Muito bem. Eu estou muito feliz de tê-la aqui. Aprendi muita coisa com você. Você me abriu aí muitos horizontes, não tão somente para cuidar dos idosos, mas para também falar para as pessoas que existe um núcleo, Sim. né, que pode dar esse auxílio para cuidar dos idosos. O nosso trabalho é esse, é divulgar, é levar informação para as pessoas. Eu sou um privilegiado, né, porque cada dia aqui nessa bancada tem uma pessoa com um assunto tão relevante quanto o que você trouxe aqui agora. Muito obrigado, Beatriz. Eu que te agradeço, Ailson. Valeu, galera. Então já sabe, bate na porta do vizinho, fala pra galera que tem o podcast Ailson Lino Convida. Conto com você em todas as nossas edições. Fui! Ailson Lino Convida, novidade e informação.